Amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos em Apocalipse capítulo 17 e já tivemos o prazer de entendermos juntos os 3 primeiros versículos que assim dizem: Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se de mim e disse: Venha. Eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Versículo 2: Com quem os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Versículo 3: Então o anjo me levou no espírito a um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes de blasfêmias e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Que interessante. Amados irmãos, nós então vemos que em Apocalipse capítulo 17, você tem como consequência simplesmente o anticristo, tendo um pezinho a mais nas suas costas, que é todo esse sistema religioso absolutamente falso e absolutamente enganador. E é fácil entender que é um sistema religioso falso e enganador, porque o versículo de número 4 e 5 assim dizem: E a mulher estava vestida de azul e vermelha, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia uma inscrição: Mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Olhando para um texto como esse, você não pode simplesmente se perder na descrição da grandiosidade dessa futura religião mundial. Lembre-se que é centro e fundamento para a interpretação de todo o texto o versículo 1. Quando João é chamado para simplesmente ver o julgamento, a queda, a derrocada simplesmente da grande prostituta. É interessante um provérbio popular que diz: quanto maior, pior a queda. E é exatamente o que aqui está descrito. Esse futuro sistema mundial, ele impressiona, em primeiro lugar, porque ele tem um controle e ele se estende de uma forma muito grande sobre toda a Terra. Se você parar e pensar, a palavra de Deus diz que esta mulher simplesmente está, em primeiro lugar, deitada sobre a besta que surgiu do mar. E a besta que surgiu do mar é o anticristo. E venhamos e convenhamos, se o anticristo vai dominar sobre todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, uma mulher que está simplesmente deitada e elevada pelo anticristo, essa mulher está numa posição muito elevada e muito privilegiada. Tão privilegiada que ela tem um domínio político muito forte. O versículo 2 diz que simplesmente os reis da terra se prostituem com ela. Os reis da terra, de alguma forma, se embriagam com tudo que ela dá. Ela é inebriante, ela tem vinho maravilhoso, ela conquista pela sua possibilidade de alegria. Interessante, né?
O vinho sempre foi sinônimo de felicidade, de alegria, de congraçamento. Eu me lembro exatamente o primeiro milagre desempenhado por Cristo. O primeiro milagre desempenhado por Cristo foi em Caná da Galileia, quando simplesmente você tem uma descrição muito bonita de um casamento que estava indo à bancarrota e simplesmente com a presença de Cristo tudo mudou. Nós sabemos disso. E essa mulher, ela tem vinho. Ela tem vinho embriagante, ela tem vinho maravilhoso e ela tem vinho que atrai os reis da terra. Será então uma futura religião ecumênica, mundial, que proporciona alegria, proporciona felicidade, proporciona contentamento, proporciona o inebriar de grandes e de pequenos, atrai de reis a plebeus. Não é qualquer coisa que está sendo descrita aqui, não. Uma segunda característica dela é que ela simplesmente se veste de forma maravilhosa. Ela é espetacular, ela tem uma riqueza acima de todas as coisas. Quando se diz no versículo 4 que ela está vestida de azul e de vermelho, amados irmãos, é cor de realeza. É cor de muita riqueza. É cor que traz o resplendor e o esplendor de alguém que tem muito dinheiro. Na época em que João escreveu, somente os mais ricos tinham acesso à roupa cor púrpura, cor vermelha, de tão caras que eram estas roupas. Azul, então, meu Deus do céu. E ela não é qualquer religião. Ela é uma religião muito rica, muito cheio de dinheiro, muito próspera, que ostenta. Sim, ostentação é com ela. Olha o versículo 4. É uma religião, uma mulher cheia de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, de muita pérola. E o cálice onde ela tomava o seu vinho que inebriava as nações, era de ouro. Não é qualquer coisa, não. Cheia, cheia de ouro. Mas, não obstante por fora ser alguém luxuosa, esplendorosa, bonita, cheia de dinheiro, inebriante, que possibilita alegria aos moradores da terra, ela segura cálice que por dentro o conteúdo é repugnante e simplesmente impuro o que ela dá, com muito regar à prostituição. É incrível que no versículo 3 diz que ela estava coberta com o nome de blasfêmias. Então, será um sistema mundial inigualável. Uma religião mundial maravilhosa que vem ao encontro, e não de encontro, que vem ao encontro a essa população absolutamente cega, absolutamente longínqua de Deus, que é capaz de simplesmente matar todos aqueles que querem seguir o Cordeiro durante a grande tribulação, que simplesmente não escutam os 144 mil, que simplesmente, lembre-se dessa população, eles trocam presentes quando as duas testemunhas são expostas mortas lá na grande cidade, lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. Então, o nível espiritual desta população estará à altura do nível espiritual que esta religião mundial propiciará para cada um deles. Não é à toa que o nome é Babilônia. Que o nome é Babilônia. Ou seja, simplesmente a mãe de
todas as prostituições, a mãe de todos os pensamentos incorretos diante de Deus, a mãe de todas as prefigurações religiosas longínquas da presença de Deus, aquela que simplesmente possibilita todo tipo religioso absolutamente incorreto, e ela vai estar reinando nesse momento. Na segunda grande fase da grande tribulação, ela é o auge. Ela é o auge. E o anticristo se alimenta dela e por ela é alimentado. E antes do anticristo dá o bote que nós vimos na aula passada, que ele vai dar. Ela de alguma forma é muito útil ao anticristo. Muito útil ao anticristo. É interessante que esse título Babilônia, ele não vai significar exatamente uma posição territorial. Ninguém aqui está dizendo que a antiga Babilônia de Nabucodonosor vai ser reconstruída. Não estou dizendo isso. Muito menos a mais antiga ainda, Babel, dos tempos de Nimrod, será reerguida com a sua famosa Torre de Babel. Não, de maneira alguma. Mas se você parar e pensar, quando lá em Gênesis nos fala da Torre de Babel, você vê que havia uma pretensão dos homens de ter acesso a Deus por um outro meio que não determinado por Deus. Daí porque aquela torre Deus desceu para ver, como se ele não estivesse enxergando, né? Mas ele desce para ver e ele repreende, ele não gosta, ele odeia tudo que ali está e simplesmente ele confunde as línguas e o projeto de atingir o céu por um outro caminho cai por terra. Então, se você parar e pensar que Babel é simplesmente a antecessora da grande Babilônia de Nabucodonosor, você pode chegar a uma conclusão interessante. Desde Babel, os homens procuram chegar a Deus por um caminho absolutamente diferente. Para quem não sabe, o grande criador de Babel é Nimrod. Sabe o que significa o nome Nimrod? Significa vamos nos revoltar. E literalmente ele tentou estabelecer uma religião ali, mundial, baseada em tudo que literalmente não prestava. Então escute, toda a origem de absolutamente todos os caminhos que tentam chegar a Deus, que não estabelecidos pelo próprio Deus, está ali, em Babel, Babilônia, a mãe de todas as prostituições. Então, astrologia, feitiçaria, religiões de mistérios, religiões absolutamente diversas ao cristianismo. Deus a chama de filhas de Babel. E elas, no final do tempo, vão se misturar, se imiscuir exatamente de tal forma que nós teremos nesse momento uma religião mundial, uma prostituta, como está na palavra de Deus, e simplesmente dela brotará heresia. Mas pastor, peraí, mas a igreja, já te falei na última vez que nos encontramos, que foi ontem, já te falei, a igreja está no céu. Mas vem cá, ninguém vai detê-la? Não há mais ninguém para deter. Os 144 mil já estão nos céus. Eles cantam, inclusive, lá em Apocalipse 15, aquele louvor extraordinário. As duas testemunhas já morreram nesse tempo e já ressuscitaram e subiram aos céus. A igreja já está no céu. O restante dos salvos da grande tribulação já estão nos céus. O mundo está entregue aqui embaixo ao anticristo, ao falso profeta
e eles dois, por um determinado momento, têm que aguentar essa futura falsa religião mundial. Além de rica, poderosa, orgulhosa, absolutamente prepotente, além de encantadora porque ela seduz com o vinho dela, ela é terrível. Ela é absolutamente terrível. Olha o que diz Apocalipse 17:6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Mas pastor, peraí, mas ela nesse tempo, ela vai matar testemunhas de Jesus? Você não acabou de dizer que vai estar já todo mundo no céu e que aqui estará entregue literalmente ao poder das trevas? Amados irmãos, esta mulher, esta Babel, ela existe desde o Velho Testamento. É qualquer sistema religioso que simplesmente se levanta contra simplesmente a palavra e a voz de Deus. Amados, você acha que o sangue de Abel não clama? Eu estou falando sério. Desde o primeiro homem que tentou simplesmente se encontrar com Deus pelo meio errado, Babel, a prostituta se levantou. Pastor, está falando de quem? Eu estou falando de Caim. Eu estou falando de Caim. Caim simplesmente foi o primeiro, e olha que eu tenho alguns pensamentos aqui comigo no tocante a Adão e Eva, mas obviamente não vou expor porque ainda não tenho todas as provas bíblicas. Mas Caim eu não tenho dúvida. Caim foi o primeiro a tentar achar Deus da forma incorreta, da maneira incorreta. Eu nem estou falando do que ele trouxe para entregar para o Senhor, estou falando é do coração dele, da forma como ele foi diante de Deus. Caim simplesmente, ao ver o irmão sendo recebido, ele mata o seu irmão. Ali já se levanta essa tentativa do homem simplesmente estar na presença de Deus da forma incorreta. E de lá, quando o primeiro sangue do primeiro profeta foi derramado, desde lá, Babel, a prostituta, a mãe das prostitutas, já vinha se manifestando. Depois com Nimrod, depois com toda a Babilônia, depois com o sangue de todos os mortos, depois, obviamente, com o Império Romano, o culto ao imperador. E quantos irmãos foram mortos no Velho Testamento, quantos irmãos foram mortos no Novo Testamento. Qualquer um que estuda a história da igreja sabe de forma muito clara quanto dos nossos irmãos tombaram no Coliseu, tombaram como tochas humanas acesas na cidade de Roma. Por quê? Porque simplesmente não estavam adorando a religião do imperador. Irmãos, amados irmãos, entenda que essa mulher aqui, ela vem atuando desde que Caim deixou o pecado entrar no seu coração até os dias atuais. Então, quando o versículo 6 diz, e vi a mulher, e que ela estava embriagada com o sangue dos santos, esse sistema religioso, ele vem desde o Antigo Testamento e ele passou por todo o Novo Testamento. E amados, quantos tombaram e estão morrendo agora no Oriente Médio, não por causa de coronavírus, mas por causa de Jesus Cristo, estão perdendo a cabeça. Nos países em que simplesmente a cortina de ferro existe, na China, quanta gente arrebentada, meus irmãos. E simplesmente sempre existiu. Só que aqui ela vai ser punida.
Deus não perca o centro da interpretação, que é Apocalipse capítulo 1. Deus está avisando: eu vou punir, eu vou punir, eu vou requerer o sangue dos meus. E olha que interessante, ó que interessante. Você acha que esse tipo de mulher não estará, esse tipo de sistema religioso, ele não estará ajudando o anticristo durante a grande tribulação a matar os santos que simplesmente passarão pela primeira parte da grande tribulação? Você se lembra que a igreja, sim, a igreja estará com Cristo desde antes da grande tribulação, mas uma série de pessoas aceitarão o Senhor Jesus durante a grande tribulação e serão decapitadas. Eles são os mártires da grande tribulação, e o sangue que foi visto vem desde Abel até o último mártir a subir. Então entenda que não está ninguém aqui morrendo na segunda parte da grande tribulação. Tá? Mas aqui o que João está vendo é: e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Ela é fundamental para o anticristo, para simplesmente eliminar todos aqueles que vêm contra o anticristo, ou seja, as testemunhas de Jesus durante a primeira fase da grande tribulação. E ela agora está no auge. Ela está no auge porque na Terra não tem mais testemunha. Na segunda fase da grande tribulação, ela está no auge porque a riqueza dela é muito grande, o poder dela é muito grande, dessa religião mundial. Ela ineabra, ela simplesmente traz muita alegria, ela sustenta aquela necessidade que o ser humano tem de ter o aspecto religioso, trazendo mentira. Ela é união de feitiçaria, de idolatria, de maldade, de misticismo. Ela é uma mistura de absolutamente tudo e que ajuda o anticristo desde o primeiro dia da grande tribulação até o momento em que é pelo próprio anticristo arrebentada. E ela tem sim, ela tem nas mãos dela o sangue de muitos servos do Senhor, desde o Antigo Testamento até agora. É um espírito maligno que vem atuando e que vai controlar na grande tribulação todas as coisas e que vai, obviamente, viabilizar toda uma vida maligna religiosa na grande tribulação e que a partir da segunda metade da grande tribulação simplesmente ela dita as normas sozinha, feliz. Aí o seu poder é muito maior. Aí a sua graça, né? Felicidade, não graça no sentido espiritual, mas no sentido de graciosidade, né? Que toda prostituta tem, felicidade que toda prostituta resolve propiciar de forma absolutamente falsa, ela vai ter. Ela vai ter. Eu acho interessante exatamente isso, porque essa grande igreja mundial desses últimos dias, ela vai trazer simplesmente algo fantástico. Ela vai ser sedutora para quem se aproxima dela, compartilha com ela, vive de acordo com o que ela quer. Mas para quem for contrária a ela, não se preocupe. A morte será a consequência. E isso vem desde o Antigo Testamento. Isso aconteceu durante todo o Novo Testamento. E isso vai acontecer até um segundo antes da segunda grande fase da grande tribulação, os 3 últimos anos e meio, quando começará o derramar das taças da ira de Deus. Aí quando começa a primeira taça,
a segunda taça, a terceira taça, o anticristo já começa a olhar para ela e vê que as feitiçarias dela não são lá essas coisas, ela não consegue mais enganar tanto, e aí o anticristo parte para cima para destruí-la. Então, muito cuidado com algo chamado ecumenismo. Muito cuidado. Suma, meu irmão. Não entre nessa história de ecumenismo, de que todos somos irmãos, de que todos vamos para o mesmo céu e vamos encontrar o mesmo Deus, que Deus é um só e que é amor e que vai abençoar a todos. Não entre nessa história de ecumenismo. Guarde uma única coisa. Só há um caminho, só há uma verdade e só há uma vida. E ela é Jesus Cristo. E coloque algo no coração. O caminho é estreito, muito estreito. E largue a porta que conduz à perdição. Por que a porta é larga? Porque ela possibilita todo mundo entrar com todo tipo de ideia, com todo tipo de raciocínio, com todo tipo de pensamento sobre Deus, salvação, amor e graça. Por isso que é largo o caminho que leva ao inferno. Lembre-se, entretanto, que Deus é Deus. E Deus deixou um único caminho, uma única verdade, uma única vida para que ninguém erre. E o caminho é Jesus Cristo e não há outro. Só que aqui prevalece a grande prostituta, que diz, não, todos os caminhos levam a Deus. Não, viva a vida, seja feliz. O importante é ser feliz. Não se preocupe com Deus. Deus é bom e eterna misericórdia dele. Cuidado, 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 cuidado. Porque isso vem desde o Antigo Testamento. E escute, todo mundo que se atreve a dizer o contrário sempre é visto como limitado, arrogante, fundamentalista, maligno, horrível, desagregador e, não raramente, é perseguido até a morte. Sim, irmãos, essa mulher que vem matando os servos de Deus, desde Abel, ela terá o prazer de, sim, encontrar o anticristo, um ajudar o outro. Ela será um peso para o anticristo, mas um peso que o anticristo carrega porque precisa, até para se livrar de todo mundo que é contra ele durante a grande tribulação na primeira parte. E depois que todos subirmos, aí Deus começa a derramar cada um dos cálices da sua ira. E derramando os cálices de sua ira, louvado seja o nome do Senhor. Aí ela começa a ter problemas e o anticristo vem para cima. Mas isso é para amanhã. Hoje tome muito cuidado, porque ela já existe e ela já tem todas essas características que nós acabamos de descrever. Cuidado com Babilônia, a grande prostituta, a mãe de todas as prostituições. Cuidado com a religião universal, cuidado com o ecumenismo. Deus abençoe a todos vós. Aqui quem vos fala é pastor Gedeon Júnior, e que alegria tê-los comigo. A paz do Senhor e até amanhã.